Então, por isso que a gente tem que entender que a questão das reuniões mediúnicas, ela não é uma relação só espírito e médium, tem também influência do meio. Por isso que quando a gente vê no século XX, modernamente, essas reuniões públicas, abertas, gravadas para todo mundo ver, que tem um caráter mais de exibicionismo, de estrelismo das pessoas, que abre uma porta para a vaidade, para o charlatanismo, a gente tem que desconfiar muito. Vejam bem, eu não estou dizendo que todas essas reuniões há falsidades, mas a gente tem que desconfiar muito dessas reuniões. Porque o meio influencia. E a gente, a partir do momento que não sabe as pessoas que estão ali, ou as pessoas que estão ali não são sérias, isso vai interferir. Mesmo que o médium seja sério. E no caso Kardec não era o médium, mas era o diretor ali da reunião. Mesmo ele. Um espírito superior com guia, com Jesus de guia. Mas os demais da assistência estavam atraindo maus espíritos. E aí vem a lição de São Luís. Eles atraíram maus espíritos, São Luís permitiu que o espírito mau, enganador, se manifestasse. Então era uma lição para aqueles assistentes, não para Kardec. Mas serve para todos nós, tanto é que Kardec publica isso na revista, para que a gente entenda como é que as coisas funcionam. Para que a gente veja que não é ingênuo assim, porque se a gente fosse usar a lógica do movimento espírita, o que a gente diria? Não, São Luís protege, Kardec está protegido por Jesus, jamais um espírito vai adentrar a reunião. Adentrou. Porque outras pessoas que ali estavam, não estavam com a mesma pureza de coração que Kardec. Vejam como sai daquilo que o movimento espírita prega. Não, o Chico jamais seria enganado, porque ele tinha uma missão, porque ele tinha o Emmanuel como guia. Mesmo que isso fosse verdade, a gente está vendo que não basta. Não basta, vai ser enganado igual. Então vejam, a gente está pegando um exemplo de alguém maior. E com um maior aconteceu. Para que a gente abra os olhos e entenda como é que funciona o processo. E aí ele mostra o Cristo, né? Aqui vem uma outra coisa impressionante que São Luís ensina e que a gente não para pensar. São Luís fala que Jesus estará aonde haja uma evocação com o coração puro e com pessoas que praticam os seus ensinamentos e que se reúnem de verdade em seu nome. Veja que aqui São Luís está colocando duas coisas que o movimento espírita contradiz. Primeiro, Jesus pode estar em qualquer reunião mediúnica. Jesus, o Espírito puro. É possível ter Jesus nos auxiliando nas reuniões de mediunidade. É possível. Jesus, o que dirá então os espíritos superiores? Ele coloca que isso é possível. Então a gente pode ter os grandes espíritos e evocar eles, para eles nos auxiliarem. Que é algo que o movimento espírita acabou. Não pode chamar espírito superior. A gente não é digno. Mas quem é que diz isso? Os espíritos inferiores mentirosos, que daí a gente não chamando superiores, eles nos fascinam, obsediam, nos comandam, nos escravizam. Então é tática deles. Aí parece que é humildade. Não, quem sou eu para chamar Jesus? Quem sou eu para chamar Kardec? Você é um espírito imperfeito que precisa deles. Por isso que você chama. Você não chama eles porque você é especial, superior. É justamente porque você é inferior. Você chama porque você precisa de ajuda. E como você precisa de ajuda, você chama os verdadeiros mestres. Por isso que você chama. Por isso que não é vaidade ou orgulho. E enquanto você não chama eles, você está à mercê dos espíritos maus e mentirosos. Então não caiam nessa. Então os espíritos, inclusive Jesus, podem vir. Só que, claro, que ele dá as condições. Isso é lógico. Mas quais são as condições? Um chamado por corações puros. Então veja, não é que eu tenha que ser espírito puro. Por isso que ele fala coração puro. O sentimento tem que ser verdadeiro de coração. Ou seja, no sentido mais profundo do termo. Não tem nada
que eu esteja escondendo dentro de mim. Eu realmente quero Jesus, por favor, vem aqui me ajudar nessa minha deficiência, nesse meu problema, nessa minha ignorância. E claro que além do sentimento puro, eu tenho que ser alguém que procura viver aquilo que Jesus ensina. Mas vejam, qualquer pessoa pode chamar, desde que tenha esses requisitos. Qualquer pessoa pode. Jesus, hein? O que dirá os outros espíritos superiores que a gente pode chamar também. E outra coisa que aqui o texto ensina, ele não está falando que tem que ser na casa espírita. Ele está falando que tem que ter sentimento puro e procurar viver os ensinamentos. Mas isso é em qualquer lugar. Ele não coloca aqui só dentro da casa espírita. E aí ele mostra que tanto Jesus quanto os bons espíritos, eles não vão aos orgulhosos, ambiciosos, a pessoa que acha que ela acha que já é superior, que é melhor que as outras, que quer tirar alguma vantagem disso, se exibir, vender, ter fama, ou que é uma pessoa hipócrita, que na verdade ela só vive da aparência, ela não está preocupada em viver realmente. A pessoa que é maldosa, ela tem desejo e ações no mal realmente voluntário. Não é as nossas dificuldades no dia a dia que a gente cai, mas a pessoa que realmente vive para o mal do próximo. E esses não vão atrair e ser atendidos, mas não vão por culpa sua. Porque se eles mudarem, óbvio que os bons espíritos de Jesus também atendem aqueles que estão arrependidos, aqueles que querem mudar as atitudes. Então vejam como é simples. É simples, qualquer um, desde que tenha essas condições. E em qualquer lugar, porque aqui ele não fala que é só na casa espírita. Mas, voltando para a questão em si, veja o que São Luís está mostrando para Kardec é: entenda agora que isso aconteceu por causa dos assistentes. Não sua, você, a gente sabe que é sério. E vamos ver, será que Kardec vai dar por encerrado? Vejamos como é que Kardec segue. Veja o Kardec. Aqui é uma coisa muito importante também, antes da gente prosseguir. Kardec está discutindo com São Luís, e a gente tem enfatizado aqui a postura de Kardec, mostrando como isso é bom e correto e que a gente deve ser assim também. Mas a gente tem que salientar também a postura do São Luís, já que a gente também elegeu no movimento espírita guias falsos, como por exemplo Emmanuel e André Luiz, que não são guias, não são superiores. Vejam que André Luiz em nenhum momento se irrita, ameaça Kardec, é estúpido, reclama com Kardec. São Luís, mesmo com a insistência de Kardec, ele segue dando explicações, cada vez mais aprofundando a explicação. Aí compara isso com o que o Emmanuel fazia. Qualquer perguntinha que o Chico fizesse para o Emmanuel, como é que o Emmanuel tratava o Chico? Sempre colocando medo, sempre sendo agressivo, sempre colocando ameaças. Vejam que um guia espiritual de verdade como São Luís não é assim. Então isso também tem que ser chamado a atenção. É só a gente comparar, eu não estou inventando nada, é só a gente comparar fatos. Vamos ver então como é que Kardec se posiciona, mesmo com essa explicação. Abre aspas. Compreendo que os bons espíritos se retirem dos que não lhes ouvem os conselhos, mas se entre os assistentes há mal intencionados, é isto uma razão para punir os outros? Resposta. Admiro-me da tua insistência. Parece que me expliquei muito claramente para quem queira compreender. É preciso repetir que não deves preocupar-te com essas coisas que são puerilidades junto ao grande edifício da doutrina que se ergue? Crês que tua casa vai cair porque se desprende uma telha? Duvidas de nosso poder, de nossa benevolência? Não. Então deixa-nos agir e fica certo de que todo pensamento bom ou mal tem o seu eco no seio do eterno. Olha que interessante. Kardec, de novo, sempre racional, né? Tudo bem, aqueles que não atraem os bons espíritos merecem realmente essa lição. Mas e quando há uma reunião misturando pessoas bem intencionadas com más? Os bons vão acabar pagando pelos maus? Olha que sábia a pergunta de Kardec. Só porque tinham assistentes que não estavam sendo sérios, São Luís permitiu que todos ali na reunião fossem prejudicados? E aí São Luís diz assim, ó, eu me admiro da tua insistência. Parece que eu já me expliquei. Então ele reforça que Kardec tem